o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Isaías 44 diz: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim declara Yahvé, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, o incorruptível, a quem escolhi. Porque despejarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Eles brotarão como grama, como salgueiros junto às correntes de águas. Um dirá: eu sou Yahvé, e o outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, e ainda outro escreverá na própria mão: pertenço ao Eterno, e tomará o nome de Israel por sobrenome. Amém, irmão? Até aí. Você pode sentar. Depois o senhor ainda vai declarar mais algumas coisas intrigantes que vai chamar a atenção de Israel para uma confiança. Repara, assim diz Yahvé o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Eterno dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Quem então é como eu, que clame, que anuncie, que o declare na minha presença, desde que estabeleci um povo eterno? Diga a ele o que se passa e revele o que deve acontecer. Não vos apavoreis, não temais, não vou-lo dei a conhecer há muito tempo e não o declarei eu? Vós sois as minhas testemunhas. Porventura existe um Deus fora de mim? Não, não existe nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma. Amém? É uma declaração que chama a confiança. Imagina alguém, você está temeroso, você está apavorado, e alguém com uma aparência, uma fortaleza muito grande se aproxima de você e diz assim: ó, não tema, eu estou com você. E você olhar para esse alguém e dizer assim: poxa, esse é indestrutível, esse vence todas as batalhas, esse vence todos os exércitos, ninguém pode derrubar esse. Como você se sentiria? Você se sentiria muito bem. Mas entre você se sentir bem, entre você ver esse alguém e sentir-se bem, existe uma ponte. É a ponte de que você realmente crê que esse alguém é realmente poderoso. Senão, está tudo acabado. Está tudo acabado. Tem algumas coisas que nós temos pregado nesse ministério por 18 anos, coisas que eu preguei sem ter fé. Sabe que você pode pregar coisas por fé e coisas por conhecimento, ainda que é óbvio que sem conhecimento você não tenha fé? Mas você, mesmo antes de conhecer o Evangelho, de conhecer a Bíblia, você ousava blasfemar contra o nome de Deus? Só o conceito de haver um Deus poderoso, você já dizia: não, tem um Deus que pode tudo. Quando alguém questionava alguma coisa, você dizia: não dá isso, não dá aquilo. Aí Deus pode, né? Mas se Ele quiser fazer. Quantos de nós usamos essas expressões e vimos pessoas usarem? Ou seja, o que é isso? É uma espécie de fé sem conhecimento. Não é uma fé que costuma sobreviver a todos os vendavais e tempestades. Não sobrevive. Para sobreviver tem que estar embasada, fundamentada em conhecimento. Ora, a fé vem por ouvir
pela palavra de Deus. Essa é a fé que realmente salta para a eternidade. Mas muitas atitudes de fé nós temos, mesmo sem ter conhecimento, né? Porque acredita-se na força de um conceito, enfim. Mas aqui, você veja o começo do texto. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem eu escolhi. Irmão, veja, as pessoas, ultimamente, como eu sempre falo para os irmãos, ultimamente bem menos, porque hoje eu sou o cara que ninguém quer papo comigo, porque já viram que eu sou inconvencível, incorrigível, não sento em mesa redonda para bater papo, entendeu? Quando alguém está batendo papo de alguma coisa, não, é isso, isso, não, mas como é que é isso? Isso é isso porque eu estou falando. Quem anda com Deus sou eu que sei. Acabou, é assim. E dou as costas, não tem conversa. Mas vamos debater. Não tenho que debater, eu não vim ao mundo para debater, eu vim ao mundo para ensinar. Eu sou o mestre. Quer saber de Deus? Tem que perguntar a mim, senão está ferrado. Eu não andei 30 anos com Jesus para agora chegar aqui e dizer, não, irmão, não sei, sabe? Não, tem coisas e blá, 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 faça-me um favor, são 30 anos, amém, irmão? São 30 anos, não são 30 anos brincando. Eu nunca frequentei a corrente da prosperidade, a campanha do empresário, eu nunca fui atrás de canalha, eu nunca fui atrás de ladrão, eu nunca fui atrás dessas vagabundas rotuladas de vagabundas com todas as letras rotuladas de pastorezinhas dentro da igreja. Nunca fui atrás de dancinha dentro da igreja. Eu fui atrás do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho. Foi isso que eu fui procurar dentro das igrejas. Eu não fui, apesar de estar em crise, estar em situação difícil, quando eu fui para a igreja, eu não fui para Jesus botar o prato na minha mesa, não, o pão na minha mesa, não. Quando eu fui para Jesus, estava assim, numa situação difícil, vamos dizer, à beira da fome, quando eu fui, mas não fui lá para Ele me dar comida, fui lá para eu conhecer a sua verdade, para eu conhecer a sua justiça. Foi para isso que eu fui para a igreja. Fui para a igreja para Jesus me enriquecer, me dar carro, me dar casa, nem me fazer empresário, não. Esse conceito nunca esteve na minha memória. Então, irmão, hoje tem um monte de pataquada por aí. Irmão, não faça amigos. Em nome do Deus vivo que tu conheces, não faça amigos. Quando alguém chegar, não, que a pastora da minha igreja, tu segura no pulso do cara e diz assim, o que da tua igreja? Não, a minha pastora, não, tu não tem uma pastora, tu tem uma vagabunda na tua igreja. Pastora não, pastora só se for no diabo, lá no reino do diabo, no reino de Jesus Cristo, pastora não. Não faça amigos, irmão. Ao contrário, faça inimigos, seja igual Jesus. Faça tanto inimigos até que um dia alguém resolve te colocar numa cruz. Aí você diga, paz está consumado. Agora, não faça amigos, meu irmão. Você não foi chamado para esse ministério para fazer amigos. O exemplo desse ministério sou eu, e eu não faço amigos. Então você também não pode fazer. Né? E foi assim, não fazendo amigos, que Jesus me deu casa, Jesus me deu carro, Jesus me dá tudo que eu quero. Jesus me dá, se eu dobrar o meu joelho e dizer, Senhor, ele já estou dando, está aqui. Nós aqui em casa não podemos nem pensar em alguma coisa. Esses dias alguém falou, não sei o que de abacate. Pronto, o irmão Dorival trouxe bolsa de abacate. Samuel falou, não sei o que jaca. Pronto, no dia seguinte tinha jaca. Falou, não pediu a ninguém, não falou, a conversa não saiu de dentro de casa. É sempre assim, a conversa não sai de dentro de casa. Coisas incríveis. Minha esposa já falou, eu queria comer uma farofa de tatu. Acredita que trouxeram tatu? Eu estou falando sério, irmão, pode rir, mas é sério. Estou falando que aqui a gente pensa Jesus, bate na porta e dá. É incrível. É porque nós servimos a um Deus vivo. Vivo. E as pessoas sempre me perguntam, quantos membros tem a igreja? Como é que você vive? Você tem outro emprego? Não, não tem outro emprego. Eu sou só sacerdote, eu sou só pastor. Jesus me chamou só para isso, para não fazer mais nada. É só isso que Ele quer que eu faça.
E as pessoas ficam revoltadas. Não, porque os outros não são pastores, os outros são canalha. Como é que pode um... Jesus, parece que estamos na era da política, né, irmão? Todo culto eu tenho que falar sobre isso. O camarada é pastor de uma igreja de 3.000 membros. Ele, a mulher, a filha e o genro são todos deputados. Sabe de quem é que eu estou falando? Naquele que domingo que vem nós vamos lá, do cara de leão. Como é que esse desgraçado, maldito, amaldiçoado, consegue ser deputado e ter uma igreja? Como que ele consegue? Vai ver, ele é que nem o Matos Nascimento, né? O Matos Nascimento, sabe quem é o Matos Nascimento, né? O Matos Nascimento, as pessoas, você está falando dos irmãos. Irmão? Irmão? Irmão, faça-me um favor. Não diga isso, não. Não diga isso, não. Às vezes as pessoas, você está falando mal dos ungidos de Deus. Ungido de quem? Só se for do diabo, meu irmão. Presta atenção. Olha a palavra que tu segue, olha o que eles fazem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cristãos somos nós. Faça-me um favor. O Matos Nascimento saiu no jornal. O homem mais ausente no Congresso, ele só foi lá no dia da posse. Foi empossado, depois nunca mais pisou lá. Então por que ele se candidatou? Para ser igual aos políticos da nação brasileira, canalhas e ladrões. E eu fico aqui lutando para não pregar nisso, mas parece que Jesus bota um balde aqui na minha cabeça, e tudo que está escrito desse balde é política, senador, prefeito, vai, fala dessa raça maldita. Eu quero falar outras coisas, eu não consigo, meu espírito fica compungido, só sai isso da minha boca, e com ódio, muito ódio. Político bom é político morto. Essa raça tinha tudo que ser abortado no dia do nascimento. Eles são os culpados da nação estar nesse lixo. São eles os culpados. Mas Deus, meu irmão, chama a nação de Israel e diz assim: olha, eu te escolhi. Israel, eu escolhi. Irmão, veja bem. Quando Deus escolhe alguém, ninguém contraria a escolha dele. Deus te escolheu. Deus te chamou para a obra dele. E quando eu falo obra dele, é esse lugar, tá? Porque se você estiver numa Assembleia de Deus, irmão, aceite as minhas desculpas irônicas. Se você está numa Assembleia de Deus, você não está numa igreja, você está num prostíbulo. Eu desafio Deus das Assembleias de Deus. Pessoal, lá tem Deus, glória, glória, aleluia. Eu digo, lá não tem Deus, lá tem uma prostituta. Nas Assembleias de Deus não tem Deus, nas Assembleias de Deus tem uma prostituta, uma vagabunda que eles rotularam de Jesus. Não, mas lá se abre a Bíblia, no terreiro de Macumba e na Igreja Católica também abre. E nem por isso os padres deixam de ser canalhas, pedófilos, estupradores e se prostituindo com aquele bando de freira safada. Nem por isso deixam. Quer ouvir a verdade? Continua sentado. Não quiser, levanta e vai embora. Para mim não vai fazer falta nenhuma, porque a verdade está aqui dentro já. Quem precisa ouvir são vocês. Quando Deus escolhe alguém, meu irmão, é para prometer, 1.000 vão cair ao teu lado, 10.000 ao teu direito, tu não vai ser atingido. Quando Deus escolhe alguém é para isso. E aí Deus vem depois, a partir do verso 6, dizendo assim: eu sou o rei de Israel, eu sou o eterno, eu sou o teu redentor. Não temas, ó bichinho de Jacó, não te apavore, não esquenta, eu sou o Senhor dos exércitos. Entende, meu irmão, que você não tem que ter medo de nada nem de ninguém. O fato de você dar um bom dia para um traficante, porque existe uma educação em você, o cara, bom dia, tá, bom dia. O fato de você dar bom dia para traficante, meu irmão, não quer dizer que você tem medo dele, não. Isso ficará bem provado o dia que ele quiser ultrapassar a linha do bom dia. Ele vai descobrir que a arma dele não funciona contra os servos do Deus vivo.
Ele vai descobrir. Afinal de contas, depois de décadas servindo a Jesus, que virou slogan: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. Sabe mesmo? Ou é slogan? Ou é frase preparada? Ou é discurso bonito de político evangélico? Você crê ou você não crê? Assim declara Yahvé que te criou, que te formou desde o ventre e te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó incorruptível, quem eu escolhi. Essa era uma promessa, irmão, sobre Israel. Se cumpriu? Nada. Nós vimos a promessa se cumprir que nem um grão de areia em cima de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, em cima de Jeremias, em cima de Isaías, de Ezequiel, meia duzinha aqui, meia dúzia ali, e a nação como um toda, todo mundo para a cova. Deus se apresenta para eles: não temas, eu sou o Senhor, eu sou o Todo-Poderoso. Adiantou? Não adiantou de nada. Eu sempre disse aqui, uma coisa é conhecer a verdade. É muito fácil conhecer a verdade, porque Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho é ele disse: eu sou a verdade. Conhecer a verdade é fácil. Eu quero ver disposição para andar com a verdade. Isso eu quero ver. Porque quando você levanta a bandeira da verdade, o mundo inteiro cai em cima de você, meu irmão. Olha o que nós fizemos, uma passeata falando de estupro, de pedofilia. Quem foram os errados? Fomos nós. Não fomos nós? Levanta a bandeira da verdade e o mundo vai cair de pau em cima de você. E quando isso acontecer, meu irmão, é uma prova de que você está no caminho da salvação. Agora, irmão, se alguém vier: poxa, cara, tu é o cara, é mesmo, cuidado com as lisonjas, meu irmão. Cuidado com as lisonjas. Provérbios diz assim, Salomão fala, ó, cuidado com essas palavras que vêm assim, ó, doce, igual quando o vinho escoa através, assim, transborda no copo. Cuidado com essas palavras. Elas são como serpentes que vão te enrolar e te devorar. Nós não estamos aqui para receber elogios, nós estamos aqui para receber chicotadas, coroa de espinho, cusparada, cravos na mão e nos pés, ser levantado numa cruz. É para isso que o cristão está na terra, porque quando eles crucificam a verdade, eles estão dizendo: não queremos a verdade. Deus então diz: porque rejeitaram o amor da verdade para se salvar, eu lhes envio a operação do erro. Para que uma pessoa seja julgada, condenada, primeiro ela tem que rejeitar, crucificar a verdade. E é para isso que nós estamos aqui, para sermos rejeitados. Agora, cuidado quando você aceita, porque se o mundo jaz no maligno, você não pode ser aceito, irmão. Não pela maioria, mas um aqui, um ali, um acolá, isso faz parte do show, mas não queira aplauso. Já pensou você ser que nem um pastor assembleiano recebendo uma medalha de honra ao mérito? Irmão, peça a Deus que caia fogo do céu e te consuma, antes que você receba uma medalhinha verde e amarela no peito. Porque o Jesus desse ministério não canta hino nacional, não autoriza meter uma bandeira verde e amarela aqui. O Jesus desse lugar aqui não veste farda, nem usa fuzil. Jesus desse lugar aqui é bem diferente do que esse mundo aí conhece. O Jesus desse lugar faz promessas e com a sua palavra ele cumpre aquilo que lhe apraz. Como está escrito, basta uma palavra e tudo se resolve, tudo se move, tudo acontece. Porque despejarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Aconteceu isso com Israel? Porque a promessa é para quem fosse sedento: derramarei água sobre o sedento.
isso não se cumpriu. Israel não teve a plenitude do Espírito de Deus. Aliás, que o Espírito de Deus poderia ser encontrado lá na Síria, lá em Damasco, lá em qualquer canto, mas em Israel era o que estava mais difícil de encontrar, era o Espírito de Deus. Nós encontrávamos pessoas temendo a Deus lá fora dos termos de Israel. Deus vira para um profeta e diz: Nabucodonosor, o meu servo. Por que não se virou para alguém de Israel e disse: meu servo? Chamou Nabucodonosor, o meu servo, e trouxe Nabucodonosor para repreender o seu povo. A profecia falou a respeito de Ciro, mas não citou ninguém de Israel. Então, meu irmão, as promessas existem, mas o cumprimento delas é uma coisa diferente. Agora, quando você anda com Deus e sente que a promessa está se cumprindo dentro de você, aí tudo muda, meu irmão. Aí é a hora de você zombar, que nem Elias zombou dos profetas de Baal. Cuidado aí que tu é a bola da vez. Bola da vez entra na fila, está dobrando o quarteirão. Entra na fila. Você conhece Deus? Há quanto tempo você é crente? Você conhece Deus? Ou Deus ainda é você de olhos fechados, tateando? Onde está Deus? Você conhece ou não conhece Deus? Quem conhece Deus não tem medo do mal. O que é o mal? O mal é a força do diabo, seja diretamente ou encampada através de um ser humano, até através de um animal. Isso é o mal. Mas a Escritura diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca, de forma alguma. Jesus diz: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Eu pergunto de novo: você conhece Deus? O mínimo de temor que você tiver ao mal ou ao diabo, às armas que estão na mão dos vagabundos, o mínimo de temor revela que você ainda não conhece Deus como deveria conhecer. Você tem que ter, meu irmão, caminhada, estrada. Igreja não é lugar de passear, não. Igreja é lugar de você entrar e eu pegar esses chicotes aqui e mandar ver em você, para você acordar, despertar, ressuscitar dentre os mortos. É para isso que é a igreja. Agora, se você entra aqui e vai para casa e a sua vida é uma rotina comum qualquer, como está o Mateus 6,6 na tua vida? Há quanto tempo você não sente Deus? Não, pastor, hoje aqui na igreja eu senti. Todo culto que eu venho aqui, eu sinto Deus. Aqui não conta. Quem sente Deus só na igreja nunca será nada. É lá dentro da tua oração, no teu canto, é que se ouve Deus. Lá que mostra quem tem ministério. É lá no teu cantinho que você vê os céus abertos, vê os arrebatamentos. Lá é que se faz ministérios. Aqui tu aprende o caminho e lá do teu quarto você encontra. Não vem com esse negócio de religião para cá não, meu irmão. Esse papo de religiosidade. Não, eu vou para a igreja. Os católicos também estão indo. Teve esses dias aqui que eu virei para o irmão e falei até para ele assim: eu vejo que tu és profeta. Brinquei com ele, é profeta. Porque disse que tinha uma pessoa que frequenta aqui a igreja e vinha numa mão segurando um terço e na outra uma vela. E ele disse para essa pessoa: não venha para cá como se fosse um católico. Que conceito as pessoas estão vindo para cá? Eu vou perguntar de novo: você conhece Deus? Eu conheço. Eu posso apresentá-lo a quem eu quiser, porque eu o conheço pessoalmente. E eu tenho escandalizado muita gente, irmão. Tenho escandalizado. Há uns meses atrás eu virei para um e falei assim: sabe esse papo, né? Não, irmão, estou visitando aí, estou buscando em Deus. Falei assim: irmão, só existe um lugar sobre a terra onde você pode encontrar o Deus verdadeiro. Só um.
Não que eu estou indo na igreja tal. Não estou falando de igreja não. Só existe um lugar no mundo aonde você pode encontrar o Deus verdadeiro. Só um. Onde é? É na rua Mariano Procópio, número 37, lá no alto do Morro do Santo Cristo. Mas não disse para ele quem era o homem que estava diante dele, porque se ele soubesse quem era o homem que estava diante dele, ele teria ajoelhado e beijado os meus pés. Porque eu sou hoje o único comandante da igreja do Deus vivo sobre a terra. Sou o último sacerdócio que vai fechar a dispensação e Jesus Cristo está às portas. Sou o último. Mas as pessoas querem contender. Eu estou metralhando infeliz com palavras, que eu estou vendo as espadas arrancarem a alma dele. Ele não tem como contender, porque quando Deus fala, cale-se o mortal e trema a terra. Eu estou vendo, mas o cara ainda quer contender. Então sabe o que a gente faz? Como a Bíblia diz, ó, sacode a poeira dos pés, sacode as vestes e deixa morrer o infeliz no seu orgulho. Você conhece Deus? Então, primeira coisa, não venda o teu Deus como um produto barato. Só derrame dele para quem tiver sede e quem você acreditar que vai pagar o preço. Não fique com lisonja. Quando você vê pessoas fracas, não, eu estou meio querendo buscar Deus. Não apresente o Jesus da geração Jesus Cristo para esses fracos. Não apresente. Mas quando você vê alguém, não, irmão, estou querendo Deus mesmo, poxa, eu preciso de Deus e eu quero um compromisso com Deus, aí você pode apresentar o Deus da geração Jesus Cristo, que não é o Deus das assembleias. O Deus daqui não é o das assembleias, não é o da Batista, não é Brasil para Cristo, não é da Nova Vida, não é da Maranata. Tem mais Babilônia por aí? Tem. Preciso fazer uma lista, Não é da Metodista, não é de Universal, faça-me um favor, Universal é um templo de Satanás, e os pastores da Universal são camelôs, eles distribuem coisas para as pessoas, são camelôs espirituais, não são pastores. Alguém me disse, não, eu vou lá na Universal, que eu vou pedir um conselho lá, um pastor daquele. Eu falei assim, você está vendo, eu estava em frente a um bar, está vendo aquele homem bêbado ali, caindo? Vai ali e pede um conselho a ele, mas não vai lá pedir a um gay daquele disfarçado de pastor da Universal. Pede àquele homem um conselho, que ele tem uma boa palavra para te dar, mas esses canalhas da Universal, eles vão arrancar o resto que tem em você. Aqui, meu irmão, diz, olha, meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre a tua descendência. Verso 4, eles brotarão como grama, como salgueiro junto às correntes de águas. Um dirá, eu sou Yahvé. Deus está dizendo, um dirá, eu sou Yahvé. Deus falando de si mesmo. Algumas versões dizem que a pessoa vai dizer assim, eu sou de Yahvé. E outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. E ainda outro escreverá na própria mão, pertenço ao Eterno. E tomará o nome de Israel por sobrenome. Quais são os nomes de Israel? Maria, terminação Iá, que é de glória, de louvor, de adoração. Então nós tínhamos muito, Maria, tinha vários nomes, Isaías, Jeremias, temos também a terminação El, Isabel, Daniel, Ezequiel, Joel e Ajael. Então eles tomaram mesmo, literalmente, eles tomaram o nome do Senhor por sobrenome. Daniel, Deus é juiz. Joel, o Senhor é Deus. E todos aqueles significados, eles pegaram mesmo a terminação do hebraico El, que significa Deus, e tomaram por sobrenome. Então se cumpriu a promessa? Não, se cumpriu a ignorância. Nós aqui não tomamos o nome de Deus por sobrenome, nós tomamos as suas obras por sobrenome. E diz Tiago, mostra-me a tua fé sem obras, que eu pelas minhas obras te mostro a minha fé. Recebe de novo, irmão, a unção da coragem. Recebe mesmo, porque nós ainda faremos abalar o globo terrestre.
Aqui nós não nos vestimos com aparência. Chegava nas terras, as terras de outras fronteiras. Como é seu nome? Meu nome é Joel. Joel. Então tu é um israelita? Sou um israelita. Mas o apóstolo Paulo diz assim, não, nem todo aquele que é de Israel é verdadeiramente um israelita. Cadê as obras? Cadê a fé? Cadê a disposição? Tem muita gente que tem disposição, né? Jesus falou assim, não diga, eu vou na outra cidade, eu vou granjear, eu vou fazer um comércio, eu vou negociar. Diga, se Deus quiser, eu vou. Porque muita gente estava lá cheio de fé, eu vou lá negociar, e olha, eu vou conseguir um grande negócio que em uma semana eu vou fazer negócio equivalente a 1 ano. Que disposição para trabalhar para si mesmo. Quero ver essa disposição para trabalhar para Deus. Essa disposição como nós, geração Jesus Cristo, tem tido. Irmão, vocês não sabem o que Deus tem falado comigo na intimidade a respeito de vocês. Por isso que eu escrevo de vez em quando lá no grupo, vocês não são bons, vocês são os melhores. Vocês são os melhores. Jesus não teria mais ninguém para fazer a obra se não fosse com vocês. Somos, geração Jesus Cristo, somos o único povo evangélico sobre a face da terra. Nós, não tem mais ninguém evangélico. E outra coisa, irmão, procura não aliviar a palavra. Não deixe de falar para esses que aparecem, aí você encontra, né, identifica, é no mercado, é no açougue, é qualquer canto, e as pessoas, não, irmão, é glória a Deus, irmão, tu é de qual igreja? Não, eu sou batista, sou metodista, irmão, tá bom, irmão, glória a Deus sim, mas um Deus criador do céu e da terra, não um Deus da tua igreja, na tua igreja não tem Deus. Que isso, irmão? Não, na tua igreja não tem Deus, é a minha convicção. Eu respeito o espírita, mas não respeito o Deus dele. Eu respeito o católico, mas não respeito o Deus dele. Eu respeito o traficante, mas não respeito o Deus dele nem a arma dele. E eu respeito um assembleiano, mas não respeito o Deus dele. Nós respeitamos as pessoas, porque o Evangelho não nos manda desrespeitar ninguém. Respeitamos as pessoas, mas o Deus que eles servem para nós se chama diabo, e nós não respeitamos o diabo. Amém, meu irmão? E eu quero, irmão, te incentivar e te lembrar que as varas, da união e da graça já foram partidas. Já foram partidas há muito tempo. Brotarão como grama. Essa é uma promessa para nós. Nós vamos nos multiplicar muito e vamos irritar muita gente. E eles virão me prender. Vão cumprir o meu grande desejo e a vontade do meu Pai que está nos céus. Está lá escrito na porta, você já viu? Aguardo a segunda prisão, aguardem a minha volta. Vamos esperar, não sei quando vai ser, mas vai ser. Vai ser. Porque eu sei que ninguém resiste a tais palavras. O sistema está louco. Processo, e quanto mais processos tem lá, mais eu crio o caminho para eles criarem mais processos. Já um jornalista já escreveu lá, esse cara não tem medo de nada, ele desafia as autoridades constituídas. Mentira! Nunca desafiei nenhuma autoridade constituída. Jamais faria isso. Amém, irmão? A autoridade constituída se chama Reino de Jesus Cristo, eu jamais desafiaria isso. O que ele chama de autoridade, eu chamo de casa de prostituição, Fórum Central da Praça 15. Faça-me um favor. Autoridade, porque um panaca fez um curso de direito, fez uma faculdade, o papai dele era rico, tinha dinheiro, pagou uma faculdade para ele, ele presta uma baita de um concurso público ridículo,
faz matemática, termos jurídicos que eles mesmos criam, ele passou, ele foi ordenado ao magistrado, agora o cara vem dar ordem para mim. Faça-me um favor, meu amigo, vai dar ordem para o seu cachorro, para o seu papagaio, para os seus filhos. A igreja do Deus vivo não recebe ordem de homens, só do próprio Deus. Faça-me um favor. Mas pastor, e a perseguição? Quando eles tiverem coragem, nós estamos aqui para sermos perseguidos. Mas por enquanto eles estão sem coragem, estamos esperando. Alguém já disse assim, o cara tem uma bandeira, Bíblia sim, Constituição não. Ele é tão ignorante, está falando de mim, tá, irmão? Ele é tão ignorante que ele nem sabe que é a Constituição que permite ele ter a religião dele. Ah, vê se pode uma coisa dessa. Eles querem me matar de rir. Se nós estivéssemos na China, na Coreia do Norte, se nós estivéssemos na Rússia, aquilo que Jesus nos mandar fazer vai ser feito, seja onde for. Amém, meu irmão? Não, mas lá estão matando, não interessa onde estão matando, nem onde estão dando a vida, interessa onde Jesus está mandando. E ele diz aqui, olha, assim diz Yahvé, o rei de Israel, o teu redentor, o eterno dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Ele é o primeiro, por quê? Ele que cria todas as coisas. Ele é o último, por quê? Porque ele determina a consumação e o final de todas as coisas. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E você conhece Deus, irmão? Já sei. Alguém aqui pode ter entrado hoje aqui, não, pastor, eu queria uma palavra assim, para a minha alma, uma palavra de prosperidade, que eu estou numa luta, eu estou numa batalha, que é uma palavra de prosperidade, irmão. Vamos construir um altar aqui para tu subir em cima e a gente tacar fogo. Enquanto tu não ofereceres a tua alma em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nunca terás nada na tua vida. Eu sou o Senhor dos exércitos. Ah, é? Senhor dos exércitos? O que é ser Senhor? É aquele que comanda, é o que tem o domínio, tem a onisciência, onipotência, tem a primazia em tudo, é intocável, ele é Senhor de quê? Dos exércitos. Então eu vou perguntar de novo, você conhece Deus, irmão? Quantas vezes você já disse que o teu Deus é o Senhor dos exércitos? Mas um revólver te faz tremer? Que Senhor é esse dos exércitos? O Senhor dos exércitos, ele tem comandados com muitas armas, e é incrível, né? Ele é tão Senhor absoluto que ele é mais rápido do que alguém que possa puxar um gatilho. Eu pergunto, você conhece o teu Deus? Há quanto tempo você diz que serve esse Deus vivo? Para terminarmos, irmão, no verso 7. Quem então, Deus está falando para Israel, para o profeta Isaías, quem então é como eu, que clame, que anuncie, que o declare na minha presença, desde que estabeleci um povo eterno, diga ele o que se passa e revele o que deve acontecer, não vos apavoreis, não temais, não vos dei a conhecer há muito tempo e não o declarei eu, vós sois as minhas testemunhas. Porventura existe um Deus fora de mim? Não, não existe nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma. Tu conhece esse Deus, irmão, que está falando aqui? Ou isso aqui é só um livro com alguma meia dúzia de palavras escritas? Que coisa impressionante! Vós sois as minhas testemunhas, é o que fala, é o que relata, é o que morre pelaquela causa. Deus te chamou como testemunha, enquanto o teu testemunho não for concluído, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, irmão. Tu não vai ser atingido. E muitos aqui estão, sabe como?
Queria eu ser atingido logo, porque eu sei o que me aguarda lá em cima. Então, irmão, você conhece o teu Deus mesmo? Você se liga nele? Você acredita que ele fundou essa igreja? Você acredita que é ele que te traz aqui? Ou você acha, não, eu fui lá com os meus próprios pés. Só lembrar uma coisa que Jesus diz nesse lugar. Ele falou que nesse lugar ele tinha 2 bênçãos. Uma era deixar a pessoa chegar nesse lugar. E a outra era permitir que ela voltasse. Que impressionante! Aonde já se ouviu tal coisa? Aonde, meu irmão? Por isso, irmão, presta atenção. Você conhece o teu Deus? Nessa cidade que nós vivemos, nesse caos, nessa selva de pedra, nesse mundo animal onde um está devorando o outro, você acha que você está de pé por coincidência? Acredita, esse Deus poderoso tem te sustentado. Como ele disse, as minhas ovelhas estão na palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar. Seja ousado, meu irmão. Seja intrépido. Seja valente. Seja destemido mesmo. Põe a sua fé para fora. Expõe a tua vida. Porque os covardes não herdarão o reino de Deus. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Amém. Pastor, quando a gente estava ali em frente à igreja do Silas, e o Senhor citou Malaquias 4:5, Deus me mostrava todas as vestes sobre o Senhor. Todas as vestes, completa. E logo assim que a gente fomos dali para a segunda porta da igreja, que a gente recuou, antes da gente sair dali, Deus me mostrava um caixão. A igreja era um caixão muito grande, preto, e com a porta onde eles entravam ali dentro daquele caixão. Amém, até aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que é santo, que é poderoso. Verdadeiramente a minha alma estremece diante do nosso Deus que é santo. Isso eu não me canso de dizer. Mestre, quando estávamos ali na frente da igreja do Silas, eu vi novamente o Senhor com um machado. Conforme o Senhor ia falando as palavras, o machado ia batendo na raiz, e aos poucos aquilo ali ia caindo. Então essa visão cessou. Aqui hoje no culto, o Espírito Santo me deu uma visão. Eu vi descer uma chuva aqui, mas essa chuva era branda, né? Vi descer sobre a igreja, e assim diz o nosso Deus para nós: come e bebe, porque grande é a jornada. Amém. Logo em seguida, eu vi um campo muito grande, e vi um semelhante a filho de um homem, arrancando uma espécie de broto tirado pela raiz. E o Senhor estava junto com esse ser que estava ali arrancando os brotos. Amém. Amém. Pastor, quando a gente estava na Assembleia de Deus, lá do Silas, na primeira porta, Deus me deu uma visão muito interessante. Aconteceu algo realmente sobrenatural. Enquanto a gente louvava o louvor, aquele louvor maravilhoso, né? Ele vem, havia um mover terrível dentro daquela igreja. Estava um caos dentro da igreja. Aí Deus me deu uma visão de um anjo. Esse anjo veio, desceu do meu lado. Era um anjo que estava todo iluminado, todo tipo, parecia que tinha luzes dentro dele, né? Muito iluminado, incandescente.
E esse anjo segurou nesse meu braço aqui e disse para mim, vem. Imediatamente eu estava de frente para a porta da igreja. Mas aí eu fiquei parado, o anjo então olhou sério para mim e disse, não temas. E eu peguei o meu rosto e atravessei a porta da igreja. O meu rosto passou para dentro da igreja, só o rosto, entrou dentro da igreja. E eu vi as pessoas, várias pessoas, deitadas no chão, como se estivesse na condição de nadar. Algumas iriam sair lá de dentro. Porque ouviram a música, ouviram o louvor, e o louvor estava fazendo com que elas quisessem sair lá para fora, mas elas não tinham força para sair. Outras estavam com os ouvidos tampados, como se o diabo tampasse o ouvido para elas não escutarem o louvor que vinha lá de fora. A igreja estava um caos, muitas pessoas deitadas no chão, dessa forma, uns querendo sair e as outras tampando o ouvido. E uma outra visão foi de um homem. Eu vi, naturalmente, esse homem, ele chegou na igreja, parou, olhou na tua direção e sorriu, enquanto você falava umas palavras, né? Ele riu. E eu falei dentro de mim, Senhor, esse homem está debochando o teu servo. Não é possível esse homem sair impune daqui. Mestre, onde ele se virou para entrar na igreja, eu vi nas costas dele, a ponta da flecha já estava enterrada nas costas dele. Eu vi o restante da flecha. Porque enquanto você falava, da tua boca saía espada e flechas em direção à igreja, pelas tuas palavras. E esse homem foi flechado. E um pouquinho mais adiante, eu reparei e saía sangue das costas daquele homem. Nunca mais vai parar de jorrar sangue das costas daquele homem. Amém. É aqui. Paz, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Mestre, assim que nós chegamos lá na igreja do Silas, Deus me fez observar uma grande coluna de fogo e ela se posicionou em cima da igreja dele lá e de repente eu vi sair vários raios daquela cortina de fogo e começou a bater em cima da igreja dele com uma fúria muito grande. Então eu vi quando aquele símbolo que tem uma espécie de uma tocha e aquele nome que está escrito Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aquele nome caía. Eu vi quando aquela vidraça que estava na frente também quebrar e sumir. Quando eu olhava do outro lado, eu via várias pessoas nuas lá dentro. Impressionante. E quando o Senhor começou ali na frente a falar, a tirar flechas lá para dentro, eu vi surgir na calçada do Silas um homem. Impressionante essa visão, igreja. Esse homem era um homem antigo, com uma roupa muito antiga, muito rústico, pastor. Ele surgiu ali na calçada, ele andou e olhou para a igreja do Silas. E ele olhou para lá, depois ele virou para o lado de cá. Quando ele nos viu, ele veio para o meio da rua. Impressionante que eu via passar ônibus e carros e passavam assim, como se passasse por dentro desse homem, sabe? Então ele veio para o nosso lado e o tempo todo que o Senhor ficou falando, ele ficou andando ali no nosso meio, assim, olhava para aquela igreja. Coisa tremenda, pastor. Ele ficou andando ali no nosso meio. Teve uma hora que ele parava do lado do Senhor e viu o Senhor falando, viu o Senhor atirando flechas e espadas lá para dentro. E ele continuava ali, depois ele caminhava de uma ponta para outra.
Aí teve um momento que o Senhor pediu para nós ir lá para o outro lado. Então Deus me deu uma outra visão. Eu vi as pessoas entrar com corrente nas pernas. Impressionante, as pessoas entravam com corrente nas pernas, mas o que me chamou a atenção foi as crianças. As crianças entravam naquele lugar com corrente na boca e nos ouvidos. Então eu via 3 crianças na frente, assim, quando naquela porta, né, nas últimas fileiras de dentro para fora, eu vi 3 crianças. Uma dessas crianças saiu e ficou olhando para a gente. Então eu vi um anjo arrancar da boca e dos ouvidos daquela criança, uma menina branquinha, devia ter seus 9 anos, também estava vestida de branco. E o anjo tirou da boca daquela menina e tirou dos ouvidos daquela menina aquelas correntes, mestre. Amém. Hoje aqui no culto, mestre, Deus me deu uma visão com o Marcos Vinícius e eu vi o irmão Marcos, pastor, deitado num leito, era uma cama, e eu via começar a surgir fogo embaixo daquela cama dele, sabe? E eu via, e daqui a pouco aquela cama dele começou a pegar fogo, mas o irmão não queimava. Aí Deus me fez olhar a pele dele, saía uma espécie de casca, né? Não sei se esse é o nome correto, ia saindo como se a pele dele estivesse sendo trocada, pastor, naquele leito. Foi o que Deus me mostrou hoje. Esse irmão aqui, eu não sei teu nome, irmão, está sentado ali atrás de mim. Durante o culto, Deus me mostrava você preto e branco, sendo que você estava mais preto que branco, irmão. E eu vi como se fosse uma ampulheta assim, próxima a você, e essa ampulheta tinha um tempo quase escasso, irmão, quase finalizando o tempo dessa ampulheta que era sua, irmão. Amém. Mestre, eu via aqui na frente uma árvore, e essa árvore, ela tinha um tronco muito grande. Do lado direito do senhor dessa árvore tinha uma porta. Tinha uma porta, e essa porta era grande. Do lado esquerdo também tinha uma porta, sendo que essa porta ela era menor. E essa porta menor tinha uma escada. Essa porta maior tinha uma espécie de alicerce que era levantado quando a pessoa entrava, descia uma espécie de uma pedra presa a uma corda, e essa pedra, quando a pessoa entrava e pisava, essa pedra descia e a pessoa era elevada. E do lado de cá tinha uma escada, e eu via que tinham pessoas que queriam passar por essa porta que era menor, que tinha uma escada. Nessa porta maior, eu vi entrar 2 pessoas, pois Deus não me mostrou quem era. Mas a pessoa que entrava pela escada e subia pela escada, chegava em cima primeiro do que a outra que entrava por essa porta maior. E ali essa visão cessava. E essa escada, mestre, era uma escada branca. Tinha alguns degraus. Amém. Eu tive uma visão, mestre. Eu vi o senhor de bermuda, camiseta e chinelo. Eu vi o senhor descendo esse morro, pegando aquela rua de baixo, né, que faz ali aquele balão, e passa. Aonde o senhor passava, eu observava atrás, ia ficando uma espécie de abismo. Impressionante, pastor. Daqui a pouco eu vi surgir um homem, esse homem tinha uma barra de ferro na mão, e ele veio atrás como se ele quisesse atingir o senhor com essa barra de ferro. Eu vi que ele chegou muito próximo, ele ergueu essa barra. Quando ele se ergueu essa barra, o abismo que abria atrás do senhor, abriu, e esse homem caiu dentro desse abismo. E no começo eu tive uma outra visão com o senhor. Eu vi o senhor andando numa espécie de campo. Nesse campo tinha alguns cavalos, os cavalos estavam de frente para lá. E quando o senhor chegou nesse campo, pastor, os cavalos se viravam
E em sinal de impressionante, o Senhor passava no meio deles e eles, em sinais de referência, eles se curvavam para o Senhor passar. Depois os cavalos se viraram e começaram a galopar, e começaram a correr. Então eu vi quando o Senhor se tornou como um gigante, e uma passada que o Senhor dava, já passava à frente desses cavalos, mestre. Amém. E quando o Senhor falava da igreja, da igreja do Cara de Leão, do Ezequiel Teixeira, eu vi cair vários raios em cima daquela igreja, sendo que esses raios, quando batia, era como se ele eletrocutasse aquela igreja. E Deus mostrava as pessoas como se estivesse tomando choque mesmo. Eu via as pessoas tremer, e Deus me fazia ver aquelas luzes mesmo, aquelas luzes de neon, a luz de choque. As pessoas pareciam que tomavam um choque e começavam a tremer, mestre. Amém. Amém, igreja. Eu via logo no começo do culto, quando o anjo trazia como um grande prego de prata, ele trazia a terra e ele chegou até o templo e cravou no chão da igreja esse grande prego. Amém. Eu via no momento dos comentários, quando o Senhor estava falando de ir na frente das igrejas, eu vi um anjo, e esse anjo ele vinha cavando a terra. Dava para ver a parte da cabeça, do peito dele por cima, e ele vinha abrindo a terra, e abrindo, como se estivesse fazendo um novo caminho ou algo desse tipo. Assim diz o Senhor: levarei o meu nome a lugares nunca antes imaginados, mas digo eu, o Senhor, e não outro. Não digo de terras distantes, mas digo eu, levarei o meu nome dentro dos corações humanos, como nunca antes houve e nunca haverá. Eu via durante a pregação, eu tive uma visão muito real. Eu vi um grande dragão vermelho e ele foi surgindo pela parte de trás das janelas, e ele abriu a sua boca e veio como que para tragar o Senhor, mestre. Só que o Senhor estava completamente em chamas. O fogo que saía do Senhor era incontrolável, ele saía de dentro do Senhor. E quando esse dragão tentou abocanhar o Senhor, o fogo queimou-lhe a boca. E ele não conseguiu nem chegar perto, porque o fogo já queimava a boca. Então ele queimou a boca dele e ele saiu. Amém. Eu via quando alguns homens chegavam até o Senhor e levavam o Senhor. Esses homens levavam o Senhor para algum lugar, e na visão o Senhor tinha uma aljava com muitas flechas, mas enormes flechas de várias flechas. E chegando nesse determinado lugar, o Senhor começou. Esse lugar era como se fosse algo relacionado à prisão. Esse é o entendimento que eu tive. E quando chegou lá, o Senhor começou a lançar flecha para tudo quanto é lado. Foram muitas flechas. Então essas flechas começaram a cair em diversos lugares, e quando essas flechas caíam, elas não eram mais flechas, elas se transformavam em trigo, mas não o trigo pronto, mas sim o trigo na espiga. E esse trigo foi tomando conta de muitos lugares e se tornou muito trigo, e o vento vinha na visão e soprava sobre esse trigo e movimentava esse trigo como se fosse um grande mar. Ele vinha, o vento vinha e levava assim, movimentava esse trigo. Amém. Eu vi durante a pregação
um anjo descer com uma espécie de cadeias. Essas cadeias, elas tinham uma espécie de pregos assim, pontiagudos dos dois lados. Eram 3 de um lado e 3 do outro. E colocaram na cabeça de algumas pessoas, mas ficou muitas dessas cadeias pela parte de cima, assim, flutuando. O anjo vinha e colocava. E eu vi também que tinha muitas, como se fosse uma estrela, brilhava assim, era uma estrela, e esse anjo fazia a mesma coisa, vinha e colocava essa estrela na cabeça de alguns, dentro da mente de alguns, assim, durante a pregação. Amém. Eu vi em meio à pregação também 3 televisões apareceram. E essas televisões estavam desligadas e as telas dela eram que nem o chão da igreja, verde assim. Do mesmo jeito, eram 3 TVs. E elas ficavam assim, uma em cima da outra, mas flutuando. Amém. Enquanto o irmão Marquinhos estava falando as visões dele, eu vi o tempo todo um grande anjo atrás dele. E eu vi também, enquanto ele estava falando, eu vi celulares virando espada. Celulares e que tinha uma espada, assim, ele não virava, mas ele era um celular e tinha uma espada em cima. E ainda quando o irmão Marquinhos estava falando, eu recebi uma palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: muitos procurarão esse lugar, muitos vão querer estar nesse lugar, mas digo eu, o Senhor, o tempo deles irá passar e eles nunca sentarão nessas cadeiras. E outros eu travarei os caminhos para não chegarem nesse lugar. Falo eu, onde vocês estão, muitos gostariam de estar, mas eu escolhi a cada um. Porém, muitos não terminarão a jornada. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Quando o irmão Alexandre Genésio estava falando as suas visões, eu vi quando um grande tubo de ensaio, ele foi colocado dentro desse tubo de ensaio e 2 grandes mãos levantavam esse tubo de ensaio e iam mexendo, moldando algo dentro desse tubo de ensaio, que era o próprio irmão. Amém. Paz. Elias, logo na primeira oração, eu vi de novo o anjo com a espada desembainhada do seu lado direito. E hoje ele está com um semblante de que está muito irado. Um semblante assim de muita paz. Elias, no meio dos louvores, eu fui levada para cima de uma cidade. Estava à noite. As luzes dos postes das casas acesas iluminavam bastante aquela cidade. E eu me aproximei um pouco e via muitos anjos descendo naquele lugar. E onde aqueles anjos desciam e tocavam, começava a pegar fogo. Era destruído tudo naquele lugar era destruído. Casas, apartamentos, hotéis, tudo pegava fogo. E eu voltei de novo para cima daquele lugar e via ele totalmente incendiado, não restava mais nada. Mas uma coisa me chamou a atenção, que eu senti um frio muito grande, como se fosse um local muito frio. Eu senti muito frio antes de descer naquele lugar. Paz.
Elias, eu tive uma visão onde eu via a igreja totalmente em chamas por dentro. Era um fogo que estava nas paredes, estava no chão, estava por toda parte do lugar da igreja, dentro da igreja, no púlpito, nos instrumentos, em todo o local da igreja tinha chamas. E umas labaredas muito altas, muito fortes. E eu via que aquele fogo, ele não destruía nada. Estava tudo normal, intacto, como se não tivesse nenhum fogo ali. E eu observei que muitas pessoas, quando chegavam, já viam aquele fogo de cara e não entravam, porque tinham medo de passar por aquelas labaredas, eles não queriam entrar. E muitos irmãos, era como se não tivesse vendo as chamas, eles não se importavam com aquelas chamas, eles entravam, sentavam e continuava o culto. Mas muitas pessoas ficaram do lado de fora porque tiveram medo. E ali a visão cessou. Paz, eu tenho uma mensagem para o irmão Carlinhos. Irmão Carlinhos, Deus está requerendo de ti mais compromisso. Se preciso for, rasga as tuas vestes e te humilha. Se preciso for, desce à casa do oleiro e tu serás refeito. Mas Deus, Ele quer olhar para dentro de ti e Ele quer se ver dentro de ti. Mestre, eu tive uma visão com as ruas que estão pichadas. Eu via onde estava pichado, aquela parte preta assim do asfalto se enrolar. Ela se enrolava, e aparecia embaixo aquele paralelepípedo, como se o asfalto fosse aquele asfalto antigo. Mas as pichações, elas também enrolavam junto com esse asfalto, e ficava só aparecendo aquele asfalto antigo de paralelepípedo. Amém. Essa é a visão cessava. Amém. Amém, irmãos. Ficar de pé em nome de Jesus. Grandes coisas tem feito, Senhor, por nós. Deus, leva-nos na tua graça, Senhor, na tua paz. Quando eu digo paz, Senhor, não é a ausência de guerras, Deus, mas é a convicção de que estamos servindo ao Deus vivo. Esclarece-nos, ilumina-nos, sonda-nos, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Pois o que queremos, Senhor, é verdade e justiça, não a que o mundo considera, mas a que tu consideras, Deus. Pois nós sabemos em quem temos crido, estamos certos de que tu és poderoso. Por isso, leva-nos, pois nós somos com certeza os teus únicos guerreiros.